site oficial do governo russo. Claro que não podemos colocar nenhum sarcasmo numa carta que mostra solidariedade, né, a perda de vidas, a tragédia que aconteceu aí no litoral de São Paulo. Mas não deixa de ser curioso como a proximidade de Vladimir Putin e Lula não causa nenhuma estranheza na imprensa, não causa nenhuma crítica, porque o presidente Bolsonaro, mostrando que foi um estadista de peso preocupado com a sua nação e não com o que a imprensa ou o consórcio ia dizer, antes da guerra da Ucrânia, ele foi até a Rússia e negociou com Vladimir Putin exatamente os fertilizantes, né, as bases ali para os fertilizantes que o nosso agronegócio tanto precisa. Nosso agro, não custa a gente repetir, uma das, se não a maior engrenagem aí, né, do nosso sistema econômico. Do Brasil, um dos pilares mais sólidos da nossa economia, pois o presidente Bolsonaro fez o que todo bom governante técnico preocupado e entrou aí em 2022, Estados Unidos penando com fertilizantes, Canadá penando com fertilizantes, o Brasil inclusive exportando a sobra de fertilizantes aqui para os Estados Unidos, né, doando ali, negociando, até por isso que Joe Biden convidou o presidente Jair Bolsonaro para vir aqui até Los Angeles, na Cúpula das Américas, exatamente de olho nos fertilizantes, e isso causou um alvoroço na imprensa, porque Bolsonaro e Putin são iguais, são ditadores, são fascistas e aquilo tudo que a gente sabe que eles empurraram em relação a comparações esdrúxulas e vazias. E agora que nós sabemos da proximidade entre regimes muito parecidos, né, inspirações até dos dois, e uma carta dessa diretamente para Vladimir Putin, nada, nenhum fio na imprensa. É impressionante como nos próximos pouquíssimos veículos falarão e mostrarão que esse governo vai fazer e os reais relacionamentos que esse governo tem, como com ditadores, que na época da eleição presidencial foi proibido falar, né, das relações de ditadores. Mas aqui nós vamos continuar falando. Um tal assunto do Coronel Gerson está reverberando no mundo todo e que não a carta do Vladimir Putin ao governo brasileiro, mas há uma fala do Vladimir Putin que foi feita hoje. A viagem do presidente Biden à Ucrânia, ela foi feita, obviamente, como uma estratégia midiática de se antepor à fala, a esse discurso que foi feito pelo Putin
E é um discurso que acontece uma vez por ano, mas ele marcou para essa data, falando dos 100 anos da guerra na Ucrânia. Nesse discurso, o que nós percebemos de diferente foi o fato de Putin retirar a Rússia daquele tratado que Estados Unidos e Rússia celebraram e deveria durar até 2026, no qual as duas potências nucleares se controlam mutuamente para, em última análise, assegurar que qualquer um desses países que use um artefato nuclear estratégico, ou seja, para atingir o território do oponente, o outro país imediatamente fará uma reação que ocasionará a destruição de ambos os países em grande escala. Então é uma maneira que se utilizou de um país controlar o outro e sempre saber quais as armas ativas nucleares estão colocadas para que o seu oponente tenha receio de utilizar uma arma um contra o outro. Bom, o presidente Putin retirou-se unilateralmente ou colocou em stand-by ou congelou a participação da Rússia nesse tratado como uma demonstração óbvia de escalada do problema na Ucrânia. Esses 100 dias, nós percebemos que, da perspectiva do governo russo, ele fez uma contraofensiva invadindo a Ucrânia, e da perspectiva do governo americano, da OTAN e dos países ocidentais, é injustificável quando um país invade um outro país soberano. Portanto, é importante nós entendermos que o Brasil se encontra numa situação bastante complexa, não é simples o posicionamento. E por incrível que pareça, o presidente Lula e o presidente Bolsonaro têm posições muito similares no que diz respeito ao posicionamento diante da Rússia, em que, por uma série de razões diferentes, é bem verdade, mas posiciona o Brasil como um país neutro no conflito, não quis aportar munição, foi pedido agora para o governo Lula, ele não quis fornecer munição dos Leopard 1 que o Brasil tem. Essa versão é a que a Alemanha quer ceder para a Ucrânia, mas falta munição. E também o presidente Bolsonaro condenou a invasão, mas se negou a endossar as sanções econômicas. Então nós temos o Brasil uma situação bastante complexa nesse conflito, porém até mesmo o afastamento geográfico e por que não dizer também o nosso histórico diplomático nos permite essa posição. Nós teremos o desdobramento disso nos próximos dias. O presidente Biden fez uma declaração hoje na Polônia bastante dura também, dizendo e assegurando e repetindo que os Estados Unidos não permitirão a Ucrânia perder essa guerra. Ou seja, tudo existe para que aquele local se transforme numa nova Síria e que seja uma guerra de procuração em que a OTAN vai colocar os seus meios ali e a Rússia pode escalar até para o emprego de uma arma nuclear tática. Perfeito, agora 18 horas 33 minutos. E nós mostramos ontem aqui no Oeste Sem Filtro que a Câmara e o Senado vão esticar a folga do Carnaval e as sessões com votação só voltam em março. Até lá, vai ter tempo de sobra para a folia. Muitos políticos compartilharam nas redes sociais como estão aproveitando a festa. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, acompanhou o desfile de uma escola de samba no Amapá com o enredo Resistência Favelar. A deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, passou o carnaval no Rio de Janeiro com o namorado, o deputado Lindenberg Farias. Ela não perdeu a chance de atacar o ex-presidente Bolsonaro. Escreveu muitos blocos, fora Bolsonaro, alguns ministros também se divertiram. Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, participou do desfile da Escola de Samba Gaviões da Fiel, em São Paulo, com a família. Desejou bom carnaval a todos e todas. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, caiu no samba no desfile da Mangueira, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. E
E vale mostrar novamente o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele se vestiu de guerrilheiro cubano no carnaval em São Luís. Desfilou no bloco Os Comunas. Em 2019... Paula, cadê as máscaras dessa gente? Eles estão sem máscaras, é isso? Boa pergunta, Ana. Boa pergunta. E olha, vou até contar para vocês. Eu peguei um voo agora interno, fui para Santa Catarina esse final de semana e eu nem lembrava, nem sabia mais que ainda a Anvisa obriga o uso de máscaras dentro dos aeroportos no Brasil, né? Voos domésticos aqui, você ainda precisa utilizar máscara. Quer dizer, é um contrassenso, uma hipocrisia. Você sai do carnaval para fazer a ponte aérea em São Paulo, Rio de Janeiro, você precisa usar máscara ainda dentro do avião no Brasil. Atenção, radar de Seguindo, em 2019, quando era governador do Maranhão, já havia se fantasiado, Flávio Dino, já havia se fantasiado de comunista com o mesmo boné. Completou o look com a foice e o martelo. E aí, Cris, o congresso de folga só volta em março e a turma se divertindo aí no carnaval, sem máscara. A diversão do carnaval não é problema, né? A falta de máscara, quando eles exigem que todo mundo, que todos usem máscaras o tempo todo, é que é revoltante. A diversão não é problema. O problema é a primeira-dama que criticava a anterior quando rezava, indo se esbaldar na folia com dinheiro público, que a gente sabe, com muito dinheiro público, quando tem gente sofrendo em meio a enchentes e desabamentos do litoral paulista. E aí acha que uma lacradinha na rede social é suficiente. O Randolph enaltecendo uma escola de samba, um grupo de carnaval, enfim, não sei bem do que se trata, que aparentemente saiu da favela ou está colocando a favela em evidência ali num samba enredo, não tem problema. O problema é a vida nababesca que ele leva fingindo ser pró-pobre. A gente sabe que não é. Flávio Dino, né? Flávio Dino, acho que o Augusto vai poder fazer um comentário melhor que qualquer um de nós. Eu e a Ana já comentamos ontem, mas vamos só lembrar quem é Che Guevara, aquele que ele enaltece no bonezinho lá de carnavais passados e de novo repete agora. Assassino, homofóbico, machista, misógino, simplesmente fuzilava gays, fuzilava mulheres depois de estuprar. É só ler e estudar sobre quem foi Che Guevara que ninguém mais veste camisa ou bonezinho de Che Guevara. Mas o nosso ministro da Justiça, né, comunista gordo, o Augusto vai falar sobre isso, tá ali enaltecendo e desfilando no bloco dos comunas. Que coisa linda, né? Só para arrematar, os comunistas mataram cerca de 100 milhões de pessoas, seja fuzilando, seja de fome, seja torturando até a morte, 100 milhões de pessoas. Não dá para aplaudir quem se veste de comunista do carnaval ou quem enaltece o comunismo, seja quando for. E aí, Augusto? Bom, o Lula decretou que o Stalin não foi o psicopata, o assassino, o serial killer, um dos maiores do mundo, como registra a história. Ele retira daquelas acusações que ele fez aos fascistas, nazistas, stalinista não. Ele acha um homem bom. E os comunistas, como o Flávio Dino, eles continuam chamando, para eles, o Stalin ainda é o que é genial dos povos. Agora é o seguinte, carnaval é criatividade, originalidade. Uma das características do carnaval, algumas são essas. O Flávio Dino não deixa de inovar, né? É o guerrilheiro mais gordo do mundo e talvez o único, porque você numa guerrilha emagrece até segunda ordem. Eu nunca vi um guerrilheiro com esse tamanho, né? Com tantas arrobas, então não dá. Não tem farda para guerrilheiro com essa metragem, não tem número. Né? Não tem o GG para guerrilheiro no carnaval. Agora, quanto ao carnaval, é muito tarde para eu deixar, para eu fazer de conta que eu não sou um praticante, né, do carnaval, sou um carnavalesco. Só que em Taquaritinga as coisas são bem mais simples. É uma cidade carnavalesca mesmo, o carnaval é todo na rua, os blocos, tem um bloco aqui chamado Jardineira da Tarde, que a cidade tem 50 e poucos mil habitantes, o bloco reúne 30 mil, imenso. Tem uma
uma escola de samba que está completando 50 anos, agora é tudo na rua. E quem quiser se indignar com música politicamente incorreta pode enfrentar. As marchinhas são todas aquelas. Cabeleira do Zezé, a nega do cabelo duro, pode ver. Que não tem essa frescura. Não tem ninguém falando todos nem cantando bobagem.
Após 500 metros, passe a rotatória e pegue a segunda saída, RJ 168. Passe a rotatória e pegue a segunda saída. Vire à esquerda na rotatória e pegue a segunda saída, BR 101. Siga BR 101 durante 23 quilômetros.